Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuando nossa disciplina aqui da administração geral, né? Hoje nós temos como tema qualidade e para falar de qualidade vamos pensar um pouquinho, né, sobre essa frase, né? Qualidade é a interpretação do outro e não a nossa afirmação, né? Gostaria que tivéssemos como norte essa frase, para que nós conseguíssemos pensar o seguinte, que de nada adianta você ter a afirmação ou fazer a afirmação que o teu produto, que o teu serviço é de qualidade. O que realmente importa para nós é que a qualidade seja reconhecida pelo terceiro. Então aquilo que eu faço só é bom a partir dos olhos dos outros, tá ok? Então, afirmar qualidade é diferente de ter qualidade. Tá certo? E aqui o nosso calendário, a gente está avançando, nós já estamos na 5ª aula desse bimestre, né? Chegamos passando da metade, né, desse bimestre. A gente vai falar hoje sobre sistema de qualidade, né? Talvez entre um pouquinho em logística, em engenharia, depende muito de como nós conseguimos conduzir. Mas sistema de qualidade hoje, a ideia é esmiuçar essa condição, né, essa situação ou essa proposição que se fala muito, né, o que são, o que é, de que maneira que se dá o sistema de qualidade. Tá ok? Então, bora lá ver como que tudo isso acontece, né, no mundo da gestão. Falando sobre gestão da qualidade, o que nós identificamos? Que existe uma série de definições, dependendo daquilo que você vai trabalhar, muitas vezes, existe uma definição específica para aquela atividade. Então, se nós estivermos falando de gestão de serviço, nós vamos estar nos referindo à gestão da qualidade em serviços. Se eu estou falando de um produto, gestão da qualidade do produto e vice-versa. Então, a questão qualidade ela é muito abrangente. O que a gente vai tentar com essa aula é tentar restringir ela às bases conceituais, e essas bases conceituais vocês podem estender para todos os segmentos que vocês acharem pertinentes, tá certo? Então, o que nós temos enquanto definição propriamente dita, né? A qualidade, ela, de certa forma, ela parte e é definida com base em alguns fatores, né? Aqui tem 3 fatores ou 4 fatores aqui que especificam de maneira bem abrangente. Volto a dizer, não é algo específico, é algo mais abrangente, que fala sobre as questões de como a qualidade é entendida. Primeiro, que a qualidade ela é definida a partir das expectativas do cliente. Talvez essa seja a mais adequada, né, para todos, né? Mas essa expectativa do cliente, se eu não tenho todo uma condição de reconhecer isso no cliente, fica muitas vezes evasivo eu dizer que a minha qualidade está baseada na expectativa do meu cliente, tá? A segunda condição diz que a qualidade está baseada nas exigências do mercado ou ambiente competitivo. Essa definição ela se enquadra muito, mas muito próximo mesmo daquelas empresas que disputam o mercado, e esse mercado ele é regido pela norma ISO, por exemplo, né? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se a tua empresa é uma empresa transportadora e ela está participando de um mercado onde todas as demais empresas transportadoras têm uma certificação ISO 9000 para transporte, é evidente que se a tua empresa não tiver essa certificação, você já está fora, provavelmente, dessa disputa de mercado. Tá? É um pré-requisito para você estar nesse contexto. Ou, se você participa do mercado onde não tenha nenhuma certificação, nenhum selo de qualidade, e você acaba obtendo um selo de qualidade e impondo isso, é você que puxa a régua um pouco mais para cima, tá certo? E a qualidade também tem a ver com os objetivos organizacionais e os requisitos legais. Esses requisitos legais são as normas, né? Tudo que nós fazemos hoje em questões de produto, por exemplo, elas seguem as normas padrões de mercado que são definidos pelos órgãos competentes. Assim como nós, quando vamos escrever um trabalho, temos uma norma
que rege a confecção do trabalho acadêmico, que é a ABNT, a ABINC, tem a ABIN, tem a ABIC, que é selo de qualidade, né, de café, tem os escritórios de contabilidade também já tem, né, os órgãos que legitimam e dão selos de garantia de qualidade para os ambientes de negócio que atendem a um pré-requisito. Hoje se fala muito, e vocês terão a disciplina no segundo bimestre que fala de governança corporativa, então tem os selos de governança corporativa, quando a empresa tem, né, uma certa condição e um refinamento nos processos. Então a qualidade ela parte de um ambiente muito macro, né, muito grande. E o significado, né, do termo qualidade nessa questão, então, ela pode ser identificada como um grau de excelência, pode ser a conformidade com os requisitos, pode ser o total das características, né, a satisfação total de todas as características que o produto vem a oferecer. A qualidade ela pode ser vista apenas como adequação ao uso. Então, se eu compro um sapato, eu quero que esse sapato seja confortável. Eu compro um tênis, eu quero que o tênis seja confortável. Mas muitos compram um tênis ou compram um sapato, muitas vezes visando o preço e não a qualidade na caminhada, por exemplo. Então, se eu vou lá e compro pelo mais barato, talvez eu não tenha o alto padrão de qualidade que eu espero em termos de conforto. Então, são condições, são atributos, né? Adequação ao propósito, né? E inexistência de defeitos e imperfeições. Ou seja, a qualidade, como no início da aula eu comentei com vocês, ela pode ser vista de dentro para fora. Ou seja, eu visualizo, né, aquilo que eu me proponho a fazer com qualidade. No entanto, qualidade ela vem do reconhecimento de fora para dentro. Ou seja, a qualidade ela nunca é aquilo que você afirma, mas é aquilo que os outros reconhecem. Tá certo? Então, essa questão da qualidade enquanto uma grande definição, ela pode ser entendida como um estado dinâmico associado a produtos, serviços, pessoas, processos e ambientes que atendem ou excedem essas expectativas. Então veja que ela parte de uma coisa muito pequena e acaba sendo uma coisa muito grande. Tá? Um outro pensador acaba dizendo que a qualidade é um objetivo estratégico que é estabelecido para contemplar as necessidades e expectativas de todas as partes interessadas e, portanto, equivale aos objetivos corporativos. Ou seja, a qualidade ela é o pano de fundo de todas as relações que a empresa estabelece com o mercado. Uma vez que ela estabelece que o seu produto, ou uma vez que ela atende a expectativa do cliente, ela atende a perspectiva do consumidor, ela acaba se sobressaindo. E a próxima aquisição que o nosso cliente fizer desse produto, ele vai esperar no mínimo a mesma qualidade daquilo que ele já adquiriu. Então aí começa a grande disputa em termos de atender todas as expectativas sempre. Né? Não em apenas um ou outro momento, mas em todos os momentos. Tá certo? Tá claro até aqui para vocês? Tá jóia. Então, vamos continuando. Vou parar aqui. Da gestão da qualidade, então, eles têm esse viés de ser voltado para os objetivos e para o cliente. E isso significa, de certa forma, estar muito convicto de que, seja um produto ou seja um serviço, a empresa deve se propor a conduzir, né, os resultados para que atendam a missão e a visão da organização, seja no médio, né, no longo ou no curto prazo. E isso muitas vezes deve, né, ser considerado todas as interfaces que interferem na organização. Quando eu falo em interface, eu estou falando o seguinte, que a empresa ela é composta pelos chamados stakeholders, né, que são aquelas pessoas que têm um grau de envolvimento com a empresa, porque visam de alguma forma um determinado lucro. Né? No nosso caso, nós podemos entender o lucro, né, sendo do acionista da empresa, o lucro sendo do meu cliente, o lucro sendo do meu fornecedor, o lucro sendo do meu
colaborador, do funcionário que está dentro da empresa, uma vez que cada um desses personagens objetiva algo, né? O funcionário objetiva, evidentemente, crescimento e, né, o salário, enquanto que o cliente ele quer receber pelo trabalho que lhe foi ofertado e que ele está pagando para receber. Tá? E com toda essa questão de se pensar nesse processo, né, de como e o que fazer e a amplitude disso tudo, que ao longo da história, né, nós temos vários pensadores que se propuseram a analisar o efeito da qualidade dentro das organizações, ou o efeito daquilo que se tinha como qualidade dentro das organizações. E é um contexto evolutivo porque até tudo que a gente viu até agora na disciplina, principalmente no primeiro bimestre, tratou de uma base conceitual do início do século passado, né? Do início do século XIX, onde as empresas estavam iniciando, né? E de repente se deparam com a evolução, onde o mercado evoluiu a tal ponto que não mais requer apenas o meu produto ou o meu serviço estar no mercado, mas estar no mercado com qualidade. E a qualidade pela perspectiva do meu cliente, né? E alguns pensadores, né, foram em busca de respostas para essa condição, entre eles, e o mais famoso deles, né, o Edward Deming, depois Joseph Juran, Philip Crosby e entre outros, né, que a gente poderia nomear aqui. Mas eu trouxe esses três porque esses três formam uma base bem interessante do princípio do pensamento. Tá? Junto a eles tem um outro indivíduo chamado Kaoru Ishikawa, né, que depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que ele propõe, mas a ideia central é entender que a partir do pensamento do Deming, né, do Juran e do Crosby, todas as outras formas de se pensar se delinearam, né, no contexto da qualidade. E vejam que nós temos, né, o Deming é o primeiro que propõe o que nós depois reconhecemos como ciclo PDCA. Ele diz que todos os processos devem ser pensados sobre planejamento, execução, conferência e ação. Né? É o Plan, Do, Check e Action. Tá? Então, primeiro ele diz o seguinte: planejar a partir de pesquisa sobre o consumidor. Então, o ponto principal do Deming é planeje a partir do consumidor. O que ele quer, de que maneira que ele está visualizando satisfazer a sua necessidade a partir daquilo que ele está adquirindo. Ponto 2, coloca isso em prática. 3, verifica se aquilo que você está entregando está de acordo com aquilo com que você levantou. Tá? Ou seja, o meu cliente ele quer azul. Eu consigo ter azul, sim ou não? Tem até algumas coisas que são atribuídas, por exemplo, ao Henry Ford, né? Que se baseia muito que o Henry Ford não se preocupava com a qualidade, não se preocupou com o mercado, porque ele falou que ele só faria carro preto. Existe muita distorção nesse pensamento do Ford. Realmente, o Ford ele não queria fazer um carro de outra cor, mas não é porque ele não queria atender o mercado. Era porque a visão dele enquanto qualidade era produzir muito e padrão. Talvez o Ford foi um dos grandes pilares da gestão da qualidade que não é tão reconhecido, né, como deveria ser. Porque vejam bem, quando ele coloca para rodar a linha de montagem, ele está exigindo o máximo possível do indivíduo que está executando. Então, se o cara é bom em apertar parafuso, ele vai ser o melhor em apertar parafuso. E a partir do momento que ele é o melhor em apertar parafuso, a taxa, né, e o nível de erro dele é muito baixo. Ou seja, ele tentou buscar a pessoa certa no lugar certo. Tá? Vendo pelos olhos da qualidade, eu vejo dessa maneira. O fato de não colocar cores, né, no processo de produção está muito atrelado às questões de custo. Porque uma vez que ele colocasse uma segunda cor na linha de produção, ele teria que ter ou uma segunda linha de produção, ou ter tecnologia para fazer o que é feito hoje. Então, tendo ciência de que não teria tecnologia e ele não colocaria uma segunda linha de produção, ele segurou o processo até o momento que deu. Tá certo? Então é bom a gente fazer essa relação entre aquilo que foi lá atrás e aquilo que veio mais aqui à frente. Tá? A questão, depois de colocada em prática, né,
aquilo que você pesquisou, aquilo que você identificou enquanto qualidade, você vai fazer a conferência, né? Fez a conferência, se percebeu que há uma necessidade de melhora, você leva isso para um segundo estágio e aí você inicia, né, todo um trabalho de correção de processo, se não, apenas padroniza e mantém. Tá? Analisar como o produto foi recebido pelo mercado em termos de qualidade, custos e outros critérios. Né? Quais são esses outros critérios? Pontualidade. Né? Para alguns clientes, muitas vezes o produto, vamos imaginar que seja um produto que tenha baixo custo, né? Mas ele tem que ter pontualidade, então não dá para faltar. É como se você fosse à padaria às 8 da manhã e não tivesse pão. Tá? Então, mas você não foi comprar pão, mas não interessa, na padaria, né, você busca pão. Então, às 8 da manhã tem que ter pão na padaria, tem que ter pão. Tá? Mas e se não tiver, se eles tiverem uma nova metodologia? Tá, mas eles têm que entender que o mercado, né, o nosso cenário, o nosso mercado busca por comprar pãozinho às 8 da manhã. Se ele colocar às 10 da manhã pãozinho fresco, pode ser o melhor pão do mundo, mas não vai ter cliente que compre. Tá? Então, quer dizer, depende muito da realidade da onde eu estou inserido. Às vezes pode me dizer, professor, mas lá onde eu moro, o cara faz pão só à tarde e todo mundo compra e no outro dia de manhã ninguém vai comprar pão. Tá, mas é uma realidade muito local. Então, quer dizer, se eu for lá e abrir uma padaria e colocar pão para vender às 8 da manhã, então eu vou ter o mesmo problema do indivíduo que tem pão às 8, que não tem pão às 8 da manhã na cidade e precisa vender. Entenderam? Então, é interessante quando você pensar em qualidade, pensem no contexto, né, sobre que meio que você está falando, porque senão você pode estar falando de algo que não atinja, né, a tua fala, né? Você está querendo, o que eu quero dizer é o seguinte, você está tentando colocar uma métrica, por exemplo, de gestão da qualidade total da Volvo dentro da tua oficina. Não tem a mínima possibilidade que vá dar certo da maneira com que está implantado na Volvo. Por quê? Porque a tua empresa é diferenciada. Tá? Então, para cada empresa, cria-se um modelo. Para cada empresa, cria-se uma metodologia. Juran diz que, primeiro, ponto de partida, determine quem são os clientes. Veja que se complementam os pensamentos. Né? Então, quer dizer, poxa, inteligentemente, o Giuseppe Juran falou o seguinte, cara, determina primeiro quem que é o cliente. Se você não sabe quem que é o cliente, então não tem como se definir qual que é o padrão de qualidade. Identifique as necessidades do cliente. Percebam que é muito parecido com o anterior. Desenvolva produtos com característica que atendam às necessidades do cliente. Transpor os planos para o nível operacional. Tá, a única coisa que muda aqui, do primeiro pensador para o segundo pensador que a gente está vendo, é que essa última frase, transpor os planos para o nível operacional. Tá? Então, enquanto lá nós tínhamos, né, plan, do, check, action, ou seja, planejar, fazer, checar e agir, aqui está dizendo a mesma coisa, só que em outras palavras. Conhece quem é o cliente, identifica a necessidade, elabora, né, o produto, as suas características, deixa tudo bonitinho, atende, né, que vise, né, ou que atendam a necessidade que você identificou. E no segundo ponto, né, tá, o último ponto aqui, na verdade, ele diz o seguinte, transponha isso para os planos operacional. Porque a qualidade, eu costumo dizer que a qualidade não é uma coisa que vem de baixo para cima, é sempre uma coisa que vem de cima para baixo. Logo, qualidade é uma coisa que ela é da direção da empresa para a base, e nunca da base para a direção. Então não adianta você, enquanto funcionário da execução, da linha média da empresa, ter grande preocupação com a qualidade se a chefia superior da empresa não tem essa mesma preocupação. Isso parece uma coisa que é incomum, né? Mas tem muitas empresas que o pensamento de qualidade está muito centrado na base, né, da pirâmide, na parte maior da pirâmide. E o que significa dizer que a tua empresa não vai trabalhar com uma proposta de qualidade. Enquanto ela não estiver no topo, enquanto o dono da empresa, a chefia, os diretores não acreditar na base da qualidade, é muito fácil de qualidade não existir. Tá certo? E isso é comprovado, né, por algumas pesquisas científicas que demonstram que a maioria dos gestores eles se concentram num determinado lugar da pirâmide hierárquica, mas com o foco em outro lugar. Ou seja, quem está lá no executivo, que é o diretor da empresa, está muito preocupado com a linha da gerência. O gerente está muito preocupado com a linha de produção.
A linha de produção está muito preocupada com cumprir o horário. E isso se repete em várias organizações ao longo do globo. Ou seja, eu estou gerente, mas eu não tenho preocupações de gerente. Eu estou diretor, mas eu não tenho preocupações de diretor. Eu tenho preocupações, enquanto diretor, tenho preocupações de gerente. Enquanto gerente, eu tenho preocupação de executor. Tá? E aí fica difícil você pensar sobre qualidade num cenário que parece e é bastante delicado. Tá ok? Então, os dois primeiros que a gente viu, né, o Demi e o Juran. Ok? Vamos ver, então, o próximo. O Juran ainda ele expõe 4 passos, né, que ele considera necessário para a manutenção dos padrões de desempenho. Né? Então, é interessante quando a gente pensa em qualidade, que o difícil não é você obter qualidade, né, em um determinado produto, em um determinado serviço. Mas o grande problema ele sempre vai estar concentrado na manutenção das questões da qualidade, ou seja, entregar sempre da mesma maneira o produto, né? E aí quando você olha para um grande horizonte de muitos tipos de negócio, muitos tipos de produto, muitos tipos de empresa que nós temos, o grande foco sempre e a preocupação, né, desse foco está centrada em como manter o padrão de desempenho. Então não basta você atingir um padrão de desempenho que atenda aos requisitos do mercado, mas é imprescindível que você mantenha esse padrão por um longo período de tempo e sempre com o viés da melhoria contínua. Né? E o Juran, tentando estabelecer uma forma mais segura de se adequar a essas exigências, ele diz que o importante, como ponto 1, é desenvolver uma estrutura, né, uma infraestrutura necessária para que isso saia de acordo. Então não adianta você exigir qualidade se a infraestrutura, se aquilo que você coloca à disposição dos teus colaboradores para que a mágica da qualidade aconteça não está adequado. Você quer que ele faça uma viagem rápida com um carro que é lento. Você quer que ele faça muitas ligações ou muitas investidas via internet, mas a tua internet é lenta. Então tudo isso, o Juran diz o seguinte, tá, vamos pensar em qualidade, então vamos pensar primeiro na infraestrutura. Segundo, vamos identificar as áreas que necessitam de melhoria e implementar um projeto para aquele fim. Ou seja, todas as áreas precisam de melhoria? Não necessariamente, mas tem algumas que talvez tenham mais carência, né, de intervenção para que os processos de melhoria aconteçam. Então cria um processo, né, cria né, uma abordagem para aquela necessidade. Tá certo? Então, quer dizer, identifica a área que tem problema e foca na resolução daquele problema. O Crosby, né, também ele vem nessa mesma pegada, o Philip Crosby, que é um outro pensador, junto com o Juran e o Demi, e ele diz o seguinte, deixe claro que a direção da organização está comprometida. Vejam, o que eu comentei lá no início, agora se repete aqui. Lembram da questão? O chefe, o diretor, o dono, o presidente tem que estar e querer qualidade. Senão, no longo prazo, isso se perde. Formar equipes que sejam interdepartamentais de qualidade, ou seja, o indivíduo lá do almoxarifado trabalhando com o cara da produção, trabalhando com o cara do escritório. Para quê? Para que todos conheçam da empresa e, ao mesmo tempo, todos consigam reconhecer as necessidades, as carências e as qualidades que existem nos outros departamentos. Outro ponto importante é identificar os atuais e os potenciais problemas que existem. Problema tem causa, problema não tem culpado. Mas é mais fácil achar o culpado do que achar a causa dos problemas. Então essa investigação, ela visa, de certa maneira, não achar um culpado para os problemas que vêm ocorrendo na empresa, mas, de certa forma, desmistificar todo um processo de que problema tem causa, problema não tem culpado. E isso tudo nos leva a determinar o custo da qualidade e explicar como que isso tudo é usado, né,
como que todos esses conceitos da qualidade são usados para o gerenciamento da empresa. Então, o custo da não qualidade é muito alto para a empresa. O custo da não qualidade pode ser um cliente que reclame, e esse cliente reclamando vai chegar ao ouvido, né, de outros clientes, e muitas vezes isso é um fio, né, de pólvora que vai explodir um barril de reclamações, né? Muita gente está esperando o momento certo. Então, identifique o problema dentro da empresa. Não deixe que o problema chegue até o cliente para ser identificado. E aí vocês veem a importância do que a gente já conversou, que é a administração por processos. Quando eu fraciono a empresa em vários processos, o que nós podemos entender? Eu posso entender que a partir do momento que eu definir os processos da minha empresa, eu vou focar nos objetivos organizacionais e nas propostas de gestão da qualidade para cada processo. Logo, cada processo vai ter o seu planejamento em isolado, que conjumina com todo o arsenal, né, de qualidade que a empresa espera. Tá certo? E para isso, né, foi conveniente ao longo do tempo que os pensadores começaram a dizer assim, tá, mas eu preciso então ter uma caixa de ferramentas, né? Eu preciso ter uma caixa de ferramentas para entender um pouquinho melhor o que cada setor faz, o que cada processo faz e de que maneira que eu vou analisar isso tudo. E aí aqui são 7 ferramentas que vocês estão vendo na tela, que são as mais clássicas, tá? O fluxograma. O fluxograma é um desenho do processo. Então, todo processo ele é desenhado, e quando eu falo desenhado, ele tem figuras que são figuras geométricas padrões, tá? Se der tempo, numa aula futura a gente volta a falar disso. Eu escolhi apenas uma ferramenta para mostrar para vocês hoje, tá? Mas o fluxograma, ele é uma representação gráfica da empresa. Então eu vou desenhar a empresa em várias caixinhas, em vários setores, e em cada caixinha eu vou estar desenhando, eu vou estar identificando com o processo, com o número de pessoas que trabalha, com o número de equipamentos que tem nesse processo, e isso me deixa um pouco mais claro, né, a minha visualização da empresa. Isso, juntamente com as cartas de controle, que são documentos que estão vinculados ao processo, tá? Ajuda a gerenciar. Temos o diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa foi a ferramenta que vocês vão conhecer ela mais a fundo hoje. Tá? Aí a folha de verificação, que é o famoso checklist. O histograma, que está vinculado, né, às bases estatísticas de movimentação. Então nós estamos falando do histograma, que é uma representação gráfica, né? São gráficos de controle, onde eu tenho a medida de dispersão ou a medida de variação, né, dos meus processos, a medida de erros do meu processo, né? Aí vem o diagrama de dispersão, que é uma outra ferramenta, e o diagrama de Pareto, né? O diagrama de Pareto a gente já conversou lá no início do ano, a gente falou da regra 80-20. A regra 80-20 é o diagrama de Pareto. Tá? E agora, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo da sequência, porque esse vídeo vai falar especificamente sobre, né, o diagrama de Ishikawa, né, que é o famoso diagrama de espinha de peixe. Tá? Então vocês vão conhecer, vão entender melhor sobre como ele funciona e por que ele é utilizado. Tá? Então, entre as 7 ferramentas, eu acredito que essa é a ferramenta que, nesse momento, sirva para vocês conhecerem mais sobre a proposta da gestão da qualidade como um contexto amplo, tá ok? Então vamos ver esse vídeo juntos, tá? Olá, neste vídeo eu vou explicar o que é e como construir um diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito. Primeiro de tudo, o que é um diagrama de causa e efeito, um diagrama de Ishikawa? É uma ferramenta utilizada para identificar as possíveis causas de um efeito, as causas de um problema. É uma das principais ferramentas utilizadas na identificação da causa raiz de um problema. Essa ferramenta foi criada e popularizada por Kaoru Ishikawa, que é um dos gurus da qualidade. Na verdade, foi ele que criou o conjunto das 7 ferramentas da qualidade que nós usamos hoje. É por essa razão que o diagrama também é chamado de diagrama de Ishikawa. Um outro nome que esse diagrama recebe é diagrama espinha de peixe. E a gente pode ver aqui por quê. Essa figura aqui embaixo é como se fosse um protótipo de um diagrama de causa e efeito. E a gente vê que ele tem esse formato de espinha de peixe.
Quando a gente tem um problema, é comum a gente ouvir falar que é melhor atuar na causa do problema do que sobre o efeito do problema. Então vamos dar uma olhada aqui nas 3 estratégias principais para lidar com problemas. A gente pode fazer uma ação preventiva, que atua nas causas dos problemas antes que eles ocorram, ou seja, eles previnem que o problema chegue a acontecer. Temos também ações corretivas que, após a detecção do problema, a gente tenta eliminar a sua causa para evitar o efeito. E também temos as ações de contenção, que quando a gente não consegue eliminar a causa do problema, a gente acaba tomando uma ação para evitar que o problema se propague. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo, tá? Vamos supor que nós temos um problema de queda de luz na fábrica. Esse aqui é um problema que existe. O efeito desse problema é a parada na produção, porque falta energia e os equipamentos param. Se a gente fosse fazer um estudo das causas desse problema, a gente poderia concluir que a causa é que o sistema elétrico é mal dimensionado. Assim, ele pode se sobrecarregar e causar todos esses problemas. Então vamos dar uma olhada em algumas ações. No caso aqui de uma ação de contenção, vamos supor que já aconteceu a queda de luz e nós temos a parada das máquinas. Então a gente poderia utilizar uma ação de contenção, que é o uso de geradores alternativos para poder colocar a linha de produção em funcionamento novamente. O que seria uma ação corretiva nesse caso? Nós detectamos, já aconteceu, o sistema elétrico foi mal dimensionado. Essa é a causa do problema. Então, uma ação corretiva seria readequar o sistema elétrico. E qual seria uma ação preventiva aqui nesse caso? A gente poderia já ter um sistema bem dimensionado para a situação atual, mas a gente não sabe do futuro. Então, a gente poderia utilizar medições contínuas dos níveis de consumo, planejar novas instalações de equipamento para evitar que aconteça a queda de luz na fábrica. Então, nesse slide, a gente vai começar a construir um diagrama de causa e efeito. O primeiro passo para construir um diagrama de causa e efeito é identificar o efeito que nós queremos tratar. Então, a gente tem um problema, esse problema tem um efeito principal, que a gente quer estudar quais são as causas que levam a esse efeito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa desenhar uma linha, vamos dar uma olhada aqui, uma linha principal, que seria a coluna da espinha de peixe, e na ponta a gente coloca este efeito que a gente quer estudar. Nesse vídeo eu vou utilizar o seguinte exemplo. Em uma confecção, o analista da qualidade tem observado muitos problemas na costura das laterais. Um problema frequente são costuras desalinhadas, o que acaba prejudicando a forma do produto final. Aqui nós vemos que há um problema na costura. E esse problema pode se manifestar de várias formas. A gente poderia ter costura solta, a gente poderia ter buraco na costura. Mas o erro que a gente está mais interessado aqui é a questão das costuras desalinhadas. Porque provavelmente o analista da qualidade ele começou a observar que é o problema que mais acontece. Então a gente pode colocar essa questão da costura desalinhada como o efeito que vai ser estudado. O passo seguinte é escolher quais vão ser as categorias que nós vamos utilizar para agrupar as causas. Essas categorias funcionam como áreas dos problemas que a gente poderia buscar causas. É uma fonte de inspiração para a gente não esquecer de tratar áreas importantes do processo. Além disso, a escolha de categorias é flexível. A gente pode escolher qualquer nome para as categorias, tá? Apesar de existirem algumas metodologias já bem estabelecidas, consolidadas, para nomear as categorias, não existe padrão, tá? A gente pode colocar o nome que a gente quiser. Uma das formas mais usadas para categorizar as causas é a abordagem conhecida como 6M. Ela recebe esse nome por causa dos nomes das categorias que ela utiliza. Então a gente vê aqui a primeira categoria, que é o método. Então o método, ele agrupa causas relacionadas ao processo e aos procedimentos, ou seja, como o trabalho é realizado. A outra categoria é a mão de obra, que são as causas relacionadas ao pessoal envolvido com o efeito, tais como capacitação, treinamento, jornada de trabalho, etc. Outra categoria é máquina, que são as causas relacionadas às máquinas, equipamentos que podem estar associados
ao efeito que a gente está estudando. O material, que são as causas relacionadas aos materiais e insumos do processo. Medida, que são causas relacionadas a como o processo é medido, mensurado, calibrado. E, por fim, meio ambiente, que são características do ambiente em que o processo ocorre, tais como temperatura, umidade. Também entram aspectos como clima organizacional e motivação. O 6M não é a única abordagem para criar categorias. Então, a gente tem nos livros de gestão da qualidade outras abordagens que também são utilizadas. Por exemplo, esse 4Ps é usado no setor de serviços. Esses Ps vêm de palavras em inglês: place, procedures, people e policies. Ou seja, o local de trabalho, os procedimentos utilizados, as pessoas envolvidas e as políticas. Também existe o 4S, que são os surroundings, suppliers, systems e skills. Ambiente de trabalho, fornecedores, sistemas e habilidades. Uma outra forma de categorizar o diagrama de causa e efeito, que é menos comum, mas também pode ser utilizada, é categorizar pelas etapas do processo. Então vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo, que seria o processamento de um pedido. Então a gente tem a etapa de recebimento do pedido, separação dos itens, embalagem, transporte e entrega. Então a gente poderia considerar cada uma dessas etapas como categorias para as quais a gente vai buscar causas de problemas. Agora que a gente já sabe o efeito e a gente já tem as categorias, a gente precisa identificar as causas potenciais que levam àquele efeito. Então a gente tem que começar a identificar as causas potenciais, associar elas às categorias. Para fazer isso, é interessante utilizar estratégias de brainstorming, trabalho em grupo. Então a gente pode reunir várias pessoas e começar a discutir todas as possíveis causas do problema. E aí a gente vai associando elas às categorias. Uma recomendação importante é não perder muito tempo decidindo a qual categoria uma causa pertence. Às vezes isso leva a discussões intermináveis sobre o que é o que, né? E esse tipo de discussão acaba fazendo a gente perder tempo e foco. Uma outra coisa interessante é que a gente pode criar subníveis das causas do problema. Então a gente pode dar uma olhada aqui, ó. O que seria um subnível? A gente tem o efeito, a categoria e nós temos uma causa. E às vezes a gente acha que alguma coisa leva a essa causa. Então a gente pode utilizar esse tipo de notação para indicar essa situação. Eu gostaria também de ressaltar que as causas que são identificadas aqui no diagrama de causa e efeito são apenas hipóteses, são causas potenciais do problema. A gente ainda não tem certeza absoluta se essas causas realmente têm relação com o efeito. São hipóteses, a gente acha que se eu eliminar ou reduzir essa causa, eu vou ter um impacto aqui no meu efeito que eu estou estudando. Mas pode ser que isso não seja verdade. Então a gente tem que tomar cuidado ao afirmar que isso causa isso. A comprovação dessa relação de causa e efeito requer análises mais profundas. Para isso a gente pode utilizar o diagrama de correlação, que estabelece se há uma relação entre uma variável de entrada e uma variável de saída. Aqui nós temos o diagrama de causa e efeito do exemplo das costuras desalinhadas. Eu resolvi utilizar 4 categorias: mão de obra, máquina, ambiente e método. Vamos dar uma olhada aqui no que eu coloquei na categoria método. Então, no método, a gente poderia colocar, por exemplo, que a máquina está mal posicionada. Então, boa parte dos erros com costuras desalinhadas podem estar sendo causados por uma má posição da máquina, então o funcionário não está conseguindo trabalhar corretamente. Além disso, na hora que o funcionário está costurando, não há indicação do local de costura. Então isso pode também estar levando a esse erro. Vamos aqui para a mão de obra agora. Então a gente tem a falta de treinamento. Pode ser que esses erros estejam sendo causados por uma falta de treinamento dos funcionários. Também a gente pode ter um problema com um ritmo muito acelerado de trabalho, o que está levando aos erros. E esse ritmo acelerado pode estar sendo causado por metas muito elevadas de produtividade. Então a gente vê aqui um exemplo de subcausa. Na categoria máquina,
a gente pode colocar aqui algumas coisas. Por exemplo, falta de um dispositivo anti-falha na máquina que evite, mesmo se o funcionário não estiver tão bem treinado, mas que evite o desalinhamento das costuras. Além disso, a gente pode identificar que a máquina é antiga. Se a máquina for antiga, pode ser que ela não tenha uma tecnologia adequada para evitar esse tipo de problema. Por fim, na categoria ambiente, eu coloquei a temperatura alta no local de trabalho, que pode causar desconforto térmico, o que pode também desconcentrar o funcionário e causar algum problema lá na parte de costura. Eu gostaria de ressaltar que esses problemas são específicos de uma empresa. Então a gente chama quem trabalha lá no setor de costuras, a gente chama alguém da área de qualidade, a gente chama alguém da área de projeto de produto, para tentar chegar nesse diagrama, mas esse diagrama é específico da empresa que foi estudada. Em uma outra empresa que trabalha no setor de confecções, pode ser que as causas fossem outras, porque as situações de trabalho, a mão de obra, as máquinas utilizadas são diferentes. E para finalizar esse vídeo, eu vou fazer algumas considerações finais. Às vezes, quando a gente tem um problema, pode ser que a gente identifique 2 ou 3 efeitos muito distintos, que fica difícil de trabalhar os 2 efeitos no mesmo diagrama. No nosso exemplo, a gente poderia falar assim, olha, tem problema na costura, mas o problema de costura desalinhada é muito diferente do problema quando a linha se rompe, causando buracos na peça final. Então a gente poderia criar 2 diagramas de causa e efeito separados para esses 2 efeitos distintos. Uma outra consideração importante é que o diagrama de causa e efeito ele é melhor quando ele é feito colaborativamente, com o envolvimento de várias pessoas, principalmente pessoas que conhecem do processo, que atuam no processo. Aí quando a gente reúne essas pessoas, para extrair as causas do problema, a gente pode utilizar cartolinas, a gente pode utilizar quadros, aí a gente vai rabiscando até chegar no conjunto de causas que levam àquele efeito. Então é muito comum esse processo de coleta de dados ser informal e ser feito como um rascunho. Mas é interessante que depois os resultados desse brainstorming, dessa coleta de dados, sejam documentados. Ou seja, uma versão formal, eletrônica do diagrama de causa e efeito tem que ser feita e arquivada para que ela possa ser utilizada em projetos futuros. E para finalizar, eu queria dizer o seguinte, o diagrama de causa e efeito é apenas o ponto de partida para a resolução de um problema, para eliminar um efeito. Quando a gente identifica várias causas, a gente ainda precisa coletar mais dados para verificar se realmente essas causas têm relação com o efeito. A gente também precisa propor planos de ação que vão atuar sobre essas causas e possivelmente eliminar o problema. Então eu queria ressaltar que o diagrama de causa e efeito é só o ponto de partida. Tá? A gente ainda tem muita coisa para fazer até conseguir eliminar um problema. Então, meus amigos, perceberam a importância dessa ferramenta da qualidade? O diagrama de Ishikawa ele é fundamental. Eu considero ele uma ferramenta das mais eficazes, né, para que a gente possa trabalhar dentro das organizações. Não somente quando temos um programa de qualidade implantado, mas também quando nós queremos, né, identificar a causa raiz de uma situação, problema na empresa. Então, tá aí para vocês, façam um bom proveito, né, dessa ferramenta. É evidente que aqui a gente está vendo de uma visão muito macro, né, mas a gente pode, se for oportuno, né, revisar a ferramenta, né, essa ferramenta, colocar em prática ela, né, sobre um problema e vice-versa, tá bom? Com a questão ainda dos processos, eu gostaria só de deixar essa tela para vocês, para a gente fazer uma separação que eu considero bem importante. Tá? Primeiro é essa separação entre o que é um procedimento e o que é um processo. Tá? Então vejam que essa tela, nós temos aqui uma descrição nessa tela que nos diz o seguinte. Tá? Vou só pegar minha caneta aqui. Então aqui nós temos a seguinte afirmação. Os procedimentos eles são implantados. Os processos eles são gerenciados e operados. Existe uma diferença bastante grande nisso tudo. O procedimento ele pode ser completado por diferentes pessoas
em diferentes departamentos com diferentes objetivos. Imagine vocês que vocês têm uma ficha de preenchimento, né, aonde o material chega até o setor de trabalho de vocês, e assim que vocês completam a tarefa de vocês, vocês vistam no local adequado e exclusivo a vocês e segue essa ficha, né, esse checklist segue junto com o material até a próxima célula de trabalho. É isso que nós estamos falando. O procedimento ele pode atender a vários departamentos e acompanhar, né, os processos tendo diferentes objetivos, né? Os processos eles podem ser completados por diferentes pessoas com os mesmos objetivos, independente dos departamentos. Observe que é muito parecido, né? Ó, aqui nós estamos falando que pode ser completado por diferentes pessoas em diferentes departamentos. Aqui nós estamos dizendo que pode ser completado por diferentes pessoas com os mesmos objetivos, independente do departamento. Então, basicamente, essas duas estruturas rodam em paralelo. Uma coisa que só sai aos olhos aqui é que os processos eles são contínuos e os procedimentos são discretos. Ou seja, os procedimentos eles estão muito mais localizados do que os processos. Os processos eles seguem uma linha muito tênue, eles seguem uma linha reta, entre aspas, né, imaginária, mas ele segue uma tendência que as operações acontecem umas sucedendo às outras, né? Os procedimentos satisfazem regulamentos e os processos satisfazem stakeholders, né? Então, o procedimento ele é uma regulamentação a ser cumprida. Então, eu preciso atender ao que o procedimento está dizendo para que eu fique dentro, né, da questão legal do processo. Ok? E o processo por si só, ele é a execução. E por ser a execução, ele satisfaz os stakeholders, que são todos os envolvidos, né? Indiferente se é cliente, se é fornecedor, se é um cliente interno e assim por diante. Os procedimentos definem a sequência de passos para executar o trabalho, né? Ou seja, é o tete a tete para que o processo possa acontecer, é o passo a passo, né? É o cadenciamento do processo. Os processos por si só, eles transformam entradas em saídas, então o processo sempre vai estar pegando os inputs, passando pelo processo de transformação e gerando os outputs. Os procedimentos são influenciados por pessoas, os processos são influenciados por forças físicas, algumas feitas por pessoas. Por exemplo, um procedimento ele depende muito da pessoa que vai autenticar, que vai preencher, que faça isso de maneira adequada. Já o processo, ele está mais na intervenção. Por exemplo, você estiver lançando uma nota fiscal num sistema, num software, e o software travar, por exemplo. É uma força física que é inerente ao ser humano, né? Que é inerente à máquina, na verdade, né? Ele é fruto do processo da máquina que deu um problema. Então foge à alçada humana. Mas pode também ter ocorrido esse fato por um erro, né, no momento de operacionalizar a atividade. Os procedimentos podem processar informação, tendo os processos, ele já trabalha com a informação. Entendeu? Então, quando o processo, no processo o que nós temos são informações que nos levam a desenvolver o processo. Ou seja, é o passo a passo de como vai acontecer a coisa. Os procedimentos, eles são estáticos, os processos são dinâmicos, né? Os procedimentos fazem pessoas agirem e tomar decisões e os processos fazem coisas acontecerem, tá certo? Então, essa separação, né, por mais que pareça que é tudo igual, procedimento e processo é igual, existe, né, alguns itens bastante relevantes, tá certo? Bom, dito isso, o que nós temos na sequência? E aqui a gente já está se encaminhando para fechar a aula, né? É muito comum nós ouvirmos falar muito na questão ISO. E a ISO, eu costumo dizer que a ISO ela é o padrão de organização internacional, ou seja, é um conjunto de normas criadas, né, por uma organização, uma instituição chamada ISO, né, e ela é homologada pela ABNT. O que significa dizer isso? Significa que a ISO ela
propõe a metodologia para organizar o processo. A ABNT é a Associação Brasileira de Norma Técnica. A ABNT diz que concorda com isso. Ou seja, então, o que a ISO, né, que é vinculada a nível mundial, né, que tem sua sede lá fora do país, traz para o Brasil, tem que estar de acordo com as normas brasileiras. Ou as normas brasileiras têm que estar de acordo com a norma ISO. Por que isso acontece? Para que haja uma padronização. Né? Enquanto ISO, nós temos inúmeras ISO. Né? Nós estamos falando aqui só da ISO 9000. Por exemplo, a ISO 9000, ele está falando do Sistema de Gestão da Qualidade, né? Que trata de fundamentos e vocabulário. A ISO 9001 fala do Sistema de Gestão e seus requisitos. E o que seria isso? Seria o seguinte, a norma ISO 9000, ela traz o que é o entendimento sobre os fundamentos da gestão da qualidade. A ISO 9001, ela traz os requisitos, o que é preciso o teu processo ter para que ele tenha qualidade. Mas a ISO, ela não diz como você tem que fazer. Quem diz como tem que fazer é você implantando a norma ISO. Por exemplo, se você deseja que o processo tenha lá 3 ou 4 formulários, que tenha assinatura de 2 ou 3 pessoas, tudo isso é você que estipula. Lá na norma, né, no documento da norma ISO, vai ter talvez uma parte, né, um capítulo dizendo para o sistema de atendimento ao público é necessário que haja um formulário padrão. Mas ela não te diz qual é o formulário padrão, ela não te diz quais são, né, os nomes ou os ícones, ou quantas linhas tem que ter. Então isso é você que cria. Mas uma vez criado isso, né, isso se torna padrão, e a partir do momento que se tornou padrão para a tua organização, não se muda mais. Então segue o fluxo. Tá? Tem ainda a ISO 9004, que é o Sistema de Gestão da Qualidade, e aí já é diretrizes para melhoria de desempenho, então já é uma revisão do processo. E a ISO, né, como toda a norma, ela passa por revisões periódicas. Né? A versão que está atual agora é a ISO 9001/2018. Né? Mas até alguns anos atrás nós tínhamos a ISO 9001/2001. Né? E essa norma ela leva muito tempo para ela ser mudada. Né? Para você ter uma ideia, para mudar para 9001/2018 foram 3 ou 4 anos de transição para que se pudesse chegar à total implantação a nível nacional para todas as organizações. Quando eu digo para todas as organizações é o seguinte, toda empresa que tem esse selo ISO 9000 de qualidade no sistema de gestão, toda vez que há uma alteração na norma, ele precisa passar por uma revisão e precisa passar por auditoria. A ISO pressupõe muito isso, até porque os princípios da ISO, né, eles estão pautados, primeiro, no foco no cliente, depois na liderança, né, no sistema de gestão. O terceiro ponto é muito pesado, né, numa auditoria da ISO, que é o envolvimento das pessoas. As pessoas têm que conhecer muito sobre aquilo que elas estão fazendo, elas têm que participar, elas têm que acreditar no processo, né, da qualidade que está implantado na empresa. A abordagem de processo ela é pré-requisito, né, para a implantação do sistema ISO. Adota-se ainda, né, uma abordagem de visão sistêmica, lembra que a gente falou de visão sistêmica? Então é uma visão do todo e não uma visão fracionada. Deve haver uma proposta de melhoria contínua dentro do processo de trabalho na empresa. Né? Exige ainda uma abordagem factual para a tomada de decisão, ou seja, é uma tomada de decisão baseada nos fatos, né? Baseada na expertise, no racional. Tá? E como item 8 ainda ela trata, né, dos benefícios mútuos na relação com os fornecedores. Ou seja, para qualquer empresa que venha a fornecer para a sua empresa que tenha um selo ISO 9000, ela também vai ter suas vantagens. Tá? Então tudo isso parte de toda a gama, né,
de ISO, de toda a gama de qualidade, de toda a gama de gestão por processo, de toda a gama de melhoria contínua. Tá? Para que haja a implantação da ISO 9001, eu só a critério de conhecimento para vocês, passa por essas etapas: diagnóstico, capacitação, conscientização, sistematização e documentação do sistema de gestão. Então, precisa fazer um diagnóstico, né? Eu chamaria ainda de prognóstico, né? Porque assim, antes de fazer o diagnóstico, eu faço um prognóstico, analiso a situação, problema, e daí eu faço um diagnóstico para dizer o que deve ser corrigido, né? Eu capacito as pessoas da empresa para que atuem dentro dessa perspectiva de diagnóstico e tratamento. Deve haver uma conscientização da importância desse projeto, né, ISO dentro da empresa. Depois que isso tudo está alinhado, vamos para a sistematização, ou seja, para a parte burocrática, entre aspas, onde nós vamos documentar todo o processo, né? Vamos criar, né, uma documentação, vamos fazer toda a adequação procedimental que a empresa necessita para que o processo possa fluir de maneira adequada, que atenda, né, os requisitos da norma e os requisitos que nós implantamos dentro da empresa. Tá certo? Aqui nós temos um plano de implementação de um sistema de gestão da ISO. Tá? Então aqui vocês podem ver que vocês têm um panorama geral, né, do plano. Aqui nós temos a visão geral do plano. Aqui nós temos grupo 1, grupo 2 e o grupo certificador. Tá? E isso significa dizer o seguinte, ó, aqui embaixo, antes de eu avançar, aqui embaixo nós temos uma linha onde exige comunicação, sensibilização e capacitação. Então, num contexto geral, veja bem, nós temos aqui planejamento estratégico, regimento interno e estrutura. Aqui embaixo eu tenho diagnóstico, otimização de processo e método de trabalho. Tendo essas duas leituras, nós vamos fazer a adequação do modelo de gestão, ou seja, a empresa está operando de uma determinada maneira. Quando eu trago a ISO, eu proponho uma maneira diferenciada para ela trabalhar, né? Então, nós precisamos fazer essa adequação. Nós não vamos abandonar tudo que a empresa estava fazendo, mas nós vamos apenas fazer as considerações sobre como ela estava fazendo. Tá? Na implantação do modelo de gestão, nós vamos ter aqui o sistema de apoio à gestão e à tomada de decisão, ou seja, a partir do momento que eu faço a adequação, eu começo a criar indicadores, eu começo a traçar números, eu começo a traçar todo um know-how para que possa ser trabalhado dentro da organização. E aí, tudo isso é controlado por instrumentos, por modelo de trabalho e assim por diante. Ou seja, eu tenho uma ficha para cada atividade que eu exerço dentro da empresa, descrevendo o passo a passo daquela atividade. Indiferente da pessoa que esteja à frente da execução do trabalho, ela vai seguir o roteiro de execução proposto, né, pelo sistema de gestão e não pela ideia. Tá? A questão da certificação de todo esse sistema vai passar por auditoria externa. Tá? Então, vem uma pessoa, vem um indivíduo, vem, né, um órgão, né, e ele vai vir verificar se o teu sistema está de acordo com aquilo que você se propõe a entregar para o teu cliente. Então, vamos testar a execução do modelo de gestão. Tá certo? E aí, quando tudo isso acontece, recebe-se o selo de qualidade ISO, tá? E aí a ideia é que haja, né, o implantado e que todo o processo de conscientização e sensibilização e capacitação tenha conduzido para a melhoria contínua. Tá certo? Bom, diante disso, o que nós temos? Né? Nós temos hoje a conclusão dessa nossa aula, tá? Sistema de qualidade total. Nós retomaremos parte desse assunto na semana que vem, onde a gente vai falar sobre a filosofia Lean, que é um plus, né, dentro da área da qualidade. E aí faremos um pequeno questionário, como a gente fez ali no dia 11/5, tá certo? Eu vou deixar para vocês uma aula bônus, tá? Que fica a critério de vocês. É uma entrevista,
né, com o professor Vicente Falcone. Tá? O Vicente Falcone, eu não coloquei ele nas telas anteriores, mas ele é o principal nome no Brasil de qualidade. Né? Ele é o grande guru brasileiro da qualidade. Né? Já está há quase 3 décadas à frente de uma empresa que trabalha voltada para esse viés, que é o viés da qualidade. E esse vídeo que eu vou deixar para vocês, né, é um vídeo que está na internet, mas que eu resolvi trazer para que vocês possam analisar a maneira com que ele pensa, tá? Para vocês assistirem e entenderem um pouquinho através da lente de um grande pensador que ainda está atuando, né, a questão da gestão, principalmente com esse foco de melhoria contínua, de qualidade e assim por diante, tá certo? Bom, encerro por aqui hoje a nossa aula, né? Gostaria muito que vocês então se concentrassem agora, né, se for oportuno para vocês, se o tempo for adequado, e assistam essa mesa redonda com o Vicente Falcone, porque eu penso que é bastante engrandecedor, né, para todos que puderem assistir. Tá certo? Um grande abraço, até mais, gente, e precisando, dá um alô aí. Valeu! O senhor propõe que a gente gerencie. Então me diga uma coisa, o que o senhor entende por gerenciamento? Bacana, ele foi humilde. O planejamento de estratégia é como se fosse uma seta, assim, hoje aqui, futuro lá. Né? Se você errou muito, vamos supor, Deus veio aqui e te falou assim, não é aqui não, o futuro não é aqui não, é aqui, ó. Mas na hora que você mexe assim, aqui mexe muito pouco. O senhor tem sido um ótimo conselheiro aí nos melhores caminhos e formas de gestão. Qual a diferença de fazer a gestão de uma empresa e a gestão de um país? Nenhuma. Puxa, então ficou mais fácil. Porque o que é gerenciar? Né? Gerenciar é atingir metas ou resolver problemas, o que é a mesma coisa. Né? Então, se você não tem meta, você pode estar fazendo tudo nesse mundo, menos gerenciar. Você pode estar reagindo aos acontecimentos, correndo para lá e para cá, mas você não está gerenciando. Gerenciar é ter uma meta e fazer planos de ação e tomar todas as medidas necessárias para atingir essa meta. Isso é que é gerenciar. Né? E o nosso país, toda a área pública do nosso país, ainda sente muito a falta disso. Né? Se você, eu não tenho essa medida, mas eu acredito firmemente que se você perguntar hoje a cada funcionário público no país, a cada ministro, a cada governador, a cada prefeito, qual é a sua meta, entendeu? Quais são suas metas? Secretários de saúde, qual é a sua meta? Eu creio que nós vamos ter aí pelo menos 90% que não tem meta. E se não tem meta, não tem gerenciamento. Simplesmente isso. Então, veja só, a área educacional no Brasil, né, foram criados os indicadores. Então, você tem IDEB, você tem o Enem e você tem o indicador internacional, o PISA. Muito bem. Depois que esses indicadores foram criados, né, a educação mudou. Porque agora todo prefeito sabe como é que está a situação no município dele, cada diretora de escola sabe como é que está a educação em sua escola comparada com as outras. Cada governador sabe como é que está a educação em seu estado. E começam a ser cobrados por isso. Né? Então, aí sim você passa a ter gerenciamento. Então, o Ministério da Educação coloca metas sobre o IDEB, coloca metas sobre o Enem. Né? Então, isso muda tudo. A gente pode até não estar satisfeito. Os indicadores podem até melhorar, né? Isso, podemos melhorar os indicadores e nós podemos até não estar muito satisfeitos com a velocidade com que as melhorias são feitas, né? Tudo isso é compreensível, mas elas estão sendo conduzidas, né?
Ninguém duvida de que a educação no Brasil está melhorando, de pouco a pouco, mas ela está melhorando. Poderia ser mais rápido? Poderia, mas está melhorando. Agora, nós não temos possibilidade de falar o mesmo sobre saúde e segurança. Segurança talvez um pouquinho num estado ou no outro, mas a gente não tem essa segurança, né? Não sinto essa firmeza, então não tem gerenciamento. É só isso, né? É só isso, mais nada. Agora, o senhor está dizendo que as metas, elas, na verdade, elas são o balizamento de uma administração pública e é isso que faz a gente chegar aos objetivos finais, é isso? Sem dúvida. Não, e tem mais. Por exemplo, você estabelece meta sobre indicadores. Eu posso te garantir que pelo menos 70% da área pública brasileira não tem nem indicador. São indicadores, né? Gráficos com indicadores que você vê se a coisa está indo bem ou mal, entendeu? Então, por exemplo, na hora que você fala assim, eu vou ter uma meta de inflação. Opa, então aí tem gestão. Tá certo? Então você tem uma gestão financeira na hora que você começa, na hora que você coloca uma meta de inflação, né? Então, isso é que é gerenciar, né? Mas nós sentimos muita falta de tudo isso. Por exemplo, a área de saúde, né? Eu imaginei que ela seria uma prioridade do governo. Então, a nossa organização, nós fizemos um pequeno investimento aí e para delinear o que seria um sistema de saúde brasileiro, né? E aí você desenha o sistema de saúde e você vê as partes dos sistemas que interagem com a população. Ou seja, ali estão as funções do sistema de saúde. Então, sobre essas funções é que você tem que estabelecer os indicadores. Então, por exemplo, sistema de saúde você tem uma ala, que é a ala preventiva, todos os programas de saneamento, vacina e tudo. Então, essa é a ala preventiva, e você tem uma ala corretiva, que é a ala dos postos de saúde, hospitais, etc. Tudo isso servindo da população. Nós temos indicadores de saneamento básico, né? Então, indicadores de doenças, indicadores dessas coisas todas, na área de saneamento, não sei. Na área do corretivo, nós temos indicadores para os nossos hospitais, postos de saúde, né? Então, isso é o primeiro passo, é saber onde é que está o foco. O foco está na população, é óbvio. Eu criei um sistema para servir a população. Com a experiência de alguém que já passou pelo setor público, eu concordo plenamente com o ponto, né, de que a gente precisa de muito mais indicadores para que eles, né, pauteiem a gestão e permitam que a gente desenhe as metas. Mas me parece que o problema não é nem a falta de dados, né? Porque a gente tem uma riqueza de dados absurda no setor público, que não é explorada, e existe certo protecionismo, a impressão que eu tenho, em vista desses dados, porque as pessoas têm muito medo, as pessoas que hoje estão dentro do governo, né, e têm gestão sobre esses dados. Quer dizer, que têm acesso a esses dados. Que têm acesso a esses dados, e eu tive esse desafio quando estive no setor público. Elas cercam esses dados com um certo receio de como se ele tivesse alguma coisa que não pudesse ser exposta. Quer dizer, você tem os dados, mas você não pode revelar. Exato, porque é como se ele tivesse alguma coisa que não pudesse ser exposta, ou seja... A gente tem agora, né, a lei de acesso à informação. Eu não sei se isso vem sendo de fato implementado pelo governo como deveria. Mas né? mesmo que você abra os dados dentro do governo, se você fizesse uma gestão baseada em metas e indicadores que usam esses dados como norte, a sua gestão seria mais eficiente. Eu vou te dar um exemplo bem prático. O serviço 156, que é muito conhecido, que você liga para a prefeitura para solicitar uma tapa-buraco, uma poda de árvore, o que quer que seja. Em Belo Horizonte, a prefeitura gasta por ano mais ou menos 10 milhões de reais só com poda de árvore. Tá? E aí a gente teve, em um determinado momento, uma crise em que a prestação desse serviço era ineficiente, porque a prefeitura cedia o dado para o prestador de serviço, e o prestador de serviço ele fazia uma poda sem qualquer planejamento estratégico de como aquele serviço ia ser feito. Serviço básico de prestação de serviço para o cidadão. E aí, quando eu fui pegar a base de dados para ver, a base de dados é muito rica, porque o cidadão liga para a prefeitura, ele pede a demanda daquele serviço e você sabe exatamente o endereço onde ele pediu, o prazo, quem é o gerente responsável, e toda aquela informação está ali dentro. O senhor mas sente não é isso? utilizado. Então, enfim. O professor quer dizer que, como ele está dizendo aqui, as informações, os dados existem, mas não existe um fluxo com essas informações? Pois é. Você vê o seguinte, as áreas do Estado brasileiro que são bem organizadas, né, dispõem de recursos, podem criar as coisas. Você pega a Receita Federal, por exemplo,
Eu tenho até orgulho na hora que eu faço o meu imposto de renda, né? Porque nós somos muito avançados, né? Quer dizer, talvez tenhamos sido um dos primeiros países a fazer declaração de imposto de renda totalmente digital, não é? Então, dá para fazer um negócio bem feito? Dá para fazer bem feito, né? Agora, essa questão de dados e informações, eu acho isso assim, é só entender o seguinte, o governo, como o nosso corpo, tem vários sistemas, né? Para servir a população. Esses sistemas são montados para servir a população, para mais nada. É para servir a população. Se não estiver servindo, pode acabar com o sistema todo e despedir todo mundo, porque não serve para nada. Ele só serve se for para servir a população. Então, você tem um sistema de segurança para servir a população. Você tem um sistema de saúde para servir a população, um sistema educacional para servir a população. Então, se você desenhar esse sistema, desenhar que eu digo é o seguinte, fazer os fluxogramas, colocar os posicionamentos das caixinhas todas, né? E aí você vai ver quais são as partes desse sistema que interagem com o público. Ali você cria os primeiros indicadores, entendeu? Esses indicadores aqui têm que ser públicos. Quer dizer, o balcão, né? Eles são riquíssimos. Porque é ali que o povo tem que saber se ele está bem servido ou não. É ali, na ponta. Esse tem que ser aberto. É um termômetro, né? Total. Eu costumo até fazer uma diferenciação, acho que o senhor vai concordar, entre um dado e um indicador, né? Eu acho que são coisas bem diversas que às vezes as pessoas confundem, né? Porque um dado é uma coisa crua, certo? Um dado é um número e como é que a gente converte esse número numa medida de eficiência é exatamente o processo que a gente transforma o dado num indicador, né? Eu acho que o indicador, ele de certa maneira tem que capturar alguma medida de qualidade, né? E acho que esse trabalho de criar o indicador é um trabalho muito importante, né? Como é que o senhor acha que isso deve ser feito? Um indicador deve ser sempre uma medida de qualidade. Você sabe o que significa a palavra qualidade? Eu vou te responder. Significa satisfação das pessoas. Então, o indicador, ele está sempre junto às pessoas a qual o sistema está servindo. Por isso é que são indicadores de qualidade, são indicadores de satisfação. Será que a nossa população está satisfeita com o serviço de saúde? Será que a nossa população está satisfeita com o serviço de segurança? Será que a nossa população está satisfeita com o serviço de educação? Então, se não está, é porque não tem qualidade, entendeu? Ali é que tem que ter os indicadores. Por isso que o Enem é um indicador certo? É. O IDEB é um indicador certo? É, porque mede o que está acontecendo com quem está recebendo o produto do sistema. Né? Quando você começa a mexer com o pessoal da educação, a gente sente que, eu diria assim, 70% a 80% do que está sendo feito hoje na área de educação é em função de IDEB e Enem. Em função de IDEB e Enem, entendeu? Então, e existe uma crítica muito forte, por exemplo, no caso do Enem, né? A gente tem diversas pessoas, diversos institutos criticando uma certa, vamos dizer, uma corrupção do indicador em si, né? Que as pessoas acham que a prova do Enem, ele, por exemplo, é uma doutrinação muito forte ou não mede exatamente as capacidades que deveria medir. Como é que a gente trabalha com essa questão do indicador em si ser corrompido por motivo político? Não é bacana que haja essa discussão? Eu acho bacana. Essa discussão só existe porque tem um Enem, certo? Agora, por que essa discussão não existe na área de saúde? É porque não tem nenhum. Por que essa discussão não tem na área de segurança? É porque não tem nenhum. Você não tem nenhum dado para criticar, nenhum indicador para criticar. E aí é o ponto que o Gustavo até ressaltou, que eu estava dizendo. Dado a gente tem, a gente não tem indicador. Agora, qual que é o inimigo da boa gestão? Eu vou te contar uma coisa aqui. Eu sou fã de um cara chamado René Descartes. Aliás, eu tenho vários amigos que são falecidos, né? O René Descartes é um. Ele faleceu em 1600 e pouco lá. Mas o René Descartes foi um cara extraordinário, ele criou o método, né? E o método que ele usou, o método que ele usou foi para fazer a revolução na filosofia, né? Ele falava na época que a filosofia da época era uma coletânea de opiniões, e filosofia tem que ser só a verdade, né? Então, começando por aí, foi criado o método, né, que nós seguimos, né? O método é o caminho para você chegar à meta. A palavra método vem do grego meta mais odós, né? Meta é o ponto a ser atingido e odós é o caminho. Então, o método é a essência do gerenciamento. Então, quem criou gerenciamento no mundo foi um cara chamado René Descartes, certo? Ao criar o método. E com isso ele revolucionou toda a filosofia. Então, é um negócio lindo, maravilhoso, né? Agora, naquela época,
o René Descartes já falava o seguinte, que o bom senso, que a turma que reagia ao método era a turma que tinha o bom senso, né? E que não queria usar o método, porque o método dá trabalho, tem que buscar qualquer verdade, tomar ação em cima da verdade e tal, né? Então, naquela época ele falava assim, o bom senso deve ser o bem mais bem distribuído do mundo, porque ninguém quer ter mais bom senso do que já tem, ou seja, todo mundo acha que já é o máximo. Está bem servido, né? Então, a pessoa chega num cargo de ministro, de presidente da República, então não sabe nem o que é meta. Não tem nem ideia do que é meta. Então, esse é que é o problema, né? E acha que gerenciar é só sentar na mesa e dar ordem, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem até um fato interessante. Uma vez nós fomos convocados para fazer um trabalho no Ministério, o nome do Ministério, acho que é o Ministério que lida com Bolsa Família, essas coisas, né? Desenvolvimento Social? Acho que é Desenvolvimento Social, né? Na época era o Patrus Ananias, que eu fiquei conhecendo, uma pessoa extraordinária, fiquei amigo dele. Tá? O Patrus estava com a equipe dele na mesa e ele virou para mim e disse, professor, primeira coisa, antes de mais nada, nós aqui já gerenciamos o Ministério. O senhor propõe que a gente gerencie. Então, me diga uma coisa, o que o senhor entende por gerenciamento? Bacana, ele foi humilde de perguntar, tá certo? Aí nós explicamos, acabamos fazendo um grande trabalho no Ministério, ele ficou muito satisfeito, ele ficou tão satisfeito que nós o convidamos para ele apresentar num de nossos eventos anuais o trabalho dele. Ele foi lá e apresentou, entendeu? Então, esse é que é o grande problema, é o bom senso. As pessoas acham que para gerenciar basta o bom senso. Para ser presidente da República, basta o bom senso. Para ser ministro, basta o bom senso, entendeu? Não é bem assim. Mas não é mesmo. Então, por isso é que o Estado é importante, né? Porque se você tem o Estado e você treina as pessoas do Estado a trabalhar com metas, a trabalhar com método, então quem vem, de fato não precisa saber não, basta que ele lidere o movimento de se atingir metas, basta que ele coloque as metas na direção que a política que ele defende seja melhor, entendeu? Aí a turma vai para aquela direção. Então, esse é que é o ponto. Ele não precisa entender nada, basta que ele coloque na direção certa. Professor, o senhor falou do Estado. Na sua visão, qual a diferença entre Estado e governo? Eu ia até dizer isso, que nós estamos entrando num capítulo interessante aqui sobre a organização do Estado e o que a influência do governo nesse aspecto. O Estado são os funcionários públicos definitivos e que permanecem no governo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você tem Polícia Federal, é uma organização de Estado. Polícia Federal não deve ser influenciada pelo governo. Certo? Receita Federal é uma organização de Estado. Entendeu? Ministério Público é uma organização de Estado. Então, por exemplo, nós deveríamos ter o Ministério da Saúde, todo o corpo do Ministério da Saúde, sendo uma organização de Estado, né? Com suas carreiras estabelecidas e tudo mais, progresso, regulamentos, leis. Então, por exemplo, eu defendo que os nossos ministérios, o secretário executivo do ministério seja um cargo de carreira de Estado e o ministro seja um cargo de governo. Né? O governo, na verdade, devia ser pequenininho. O governo devia ser o presidente, o ministro da Casa Civil, o secretário, pouquinhas pessoas só. O grosso devia ser Estado. E qual que é o papel de cada um desses governantes eleitos e do Estado que já está lá? Boa pergunta. O papel é o seguinte, o Estado cumpre a operacionalizar, cumpre executar, né? Agora, ao governo cumpre dar a direção. Né? Política é direção, não é operação. Então, por exemplo, o Estado está sendo direcionado, está sendo governado por políticos de direita. Então, eles têm certas prioridades, né? Então, eles vão falar assim, não, aqui a meta vai ser essa, nessa direção, aqui a meta vai ser essa, nessa direção, que essa é o que o nosso partido quer. Então, o Estado vai naquela direção, né? Agora, é eleito um governo de esquerda, como foi o caso nos Estados Unidos. Era o republicano, né? Aí foi eleito o Obama, passou para governo de esquerda nos Estados Unidos, né? Então, o que o Obama falou? Eu quero um programa de health care,
né? Então, a direção é essa aqui na saúde. E levou para o Congresso, aprovou no Congresso e fez a coisa andar naquela direção. Então, política é direção, né? Agora, Estado é execução. Só isso, né? Cada um cumprindo com as suas funções. Quando o senhor fala isso, me remete... Eu estudei Relações Internacionais, então o Itamaraty, de certa forma, tem um pouco desse desenho, né? É uma instituição o Itamaraty é uma instituição de Estado, né? Obviamente que, ao colocar o ministro de Relações Exteriores, ele pode dar a direção, né, para da aqueles que estão dentro de uma instituição estatal. Isso, é. Porque, por exemplo, para você conduzir política externa, nós temos a Escola Rio Branco lá, que ensina, a pessoa fazer uma carreira lá dentro. Não é uma coisa assim simples, cara, ir chegando e ocupando. Não dá para você aparelhar um Ministério de Relações Exteriores, entendeu? Porque as pessoas têm que ter categoria para poder trabalhar ali. Por isso que é um ministério bacana, né? Porque sério, e respeitado, né? Respeitado. Nessa divisão do Estado e do governo, o governo, nesse caso, seriam as pessoas que dariam a direção política. Mesmo você tendo todas as pessoas no Estado em carreiras, sendo muito bem preparadas para operacionalizar tudo o que acontece, como que você consegue ter certeza que aquela operação vai ser efetivada se você não tem nenhuma maneira, por exemplo, sendo que, por exemplo, no Ministério da Saúde, vamos supor que ele fosse completamente de carreira, e a pessoa chegasse até a secretaria, mas você ainda tem o ministro da Saúde posto lá por um governo. Essa pessoa ainda pode ser qualquer uma, que você não tem necessariamente... Pode ser uma pessoa despreparada, pode ser uma pessoa que foi posta lá por favorecimento político. E ela dando a direção do que aquele ministério vai fazer, como que você consegue ter a certeza que aquele ministério vai cumprir com a sua função se a pessoa que está liderando talvez não tenha a capacidade para fazer o tal? Olha, se você tiver, vamos pegar um Ministério da Saúde, se você tiver o Ministério da Saúde transformado numa organização de Estado forte, como é a Receita Federal, por exemplo, no qual seja proibido colocar qualquer elemento de fora por cima, qualquer indicação política é proibido. O cargo de secretário-geral do Ministério deveria ser de Estado e todo mundo para baixo, de Estado, sendo promovido por dentro. Entendeu? Então, esse é o corpo nosso de Estado. Aí você põe um ministro que seja, vamos supor que seja um ministro totalmente incapaz. O Estado anda do mesmo jeito, o secretário-geral está lá, é um cara que subiu na carreira, conhece para burro tudo, entendeu? Sabe? Aconselha o ministro. Você pode colocar um ministro que seja desinteressado. Agora, tudo isso, professor, porque a gente estaria ancorado em metas, é isso? Tudo, porque aí, nesse caso, o pessoal do Estado, eles mesmo colocariam as metas, eles sabem quais são os problemas de saúde do país. Onde é que entra o Congresso nesse cenário? Ele vai existir, né? A gente vai jogar uma bomba lá no Congresso e não dá. Então, aí nós temos 3 poderes, né? Então, nós temos o poder executivo, que é o poder eleito direto pelo povo. Temos o poder legislativo, que é eleito pelo povo. E tem o poder judiciário, que são pessoas indicadas, mas de autoconhecimento, e que são aprovadas pelo Senado. Então, checks and balances, né? Então aí tem também aí toda uma coisa, né? Então, todo mundo pensa que quem manda no Brasil é o presidente, não é bem assim, né? O Brasil é governado por esses 3 poderes. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, o Poder Judiciário tomando decisões aí que são vitais na governança do país. Nesse momento é o poder mais importante. Poder, no nosso futuro, diante do nosso futuro. Agora, o Poder Legislativo, como o próprio nome diz, cuida das leis do país, né? Leis que têm que ser obedecidas por todos e essas leis são zeladas pelo Poder Judiciário, não é? Então, é tudo dentro desse equilíbrio. Agora, nós temos muitas coisas erradas e não nos cabe aqui criticar, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que é senador, foi eleito para ser senador, seja senador. Ele não precisa ficar pensando em ir para ser ministro, né? Usando aquilo como trampolim para alcançar outros. E aí enfraquece nosso Senado, porque quem vai substituí-lo não foi eleito, é uma pessoa que nunca viu política na vida. Dizem que 30% do Senado é assim, são substitutos. Suplentes, né? Suplentes, né? Então, isso.
Isso é que está errado, mas vamos supor, a organização como um todo é super certa. Agora, eles foram eleitos também, o que nós né? estamos vendo uma hoje... chapa conjunta. Como? Em tese, os suplentes foram eleitos também, né? Uma chapa conjunta. Você elege o senador e, por tabela... Sim, mas aí tiveram outros a candidatos a maioria deles escolheu a mãe, o outro escolheu o tio, o outro escolheu o financiador de campanha. Né? É uma eleição. E você é Agora- obrigado. Não é eleição, isso aí o cara me impôs, eu fui obrigado. Se eu votei numa chapa de um partido, eu fui obrigado a aceitar aquele cara por lei. Não está certo. A gente vive um loteamento de cargos. Não é? Na política, os cargos são todos, não por mérito, mas por loteamento, por o toma lá da cá. Então, a gente teria que mudar o sistema político para a gente viver dias melhores no Brasil? O toma lá da cá deu no que deu. Então. Né? Na hora que a Operação Lava Jato levantou a cortina, aí todo mundo viu o que é, como é que é. Mas não a é? gente corre o Mas não é risco isso de que nós ter uma queremos. repetição, se a gente não muda o nosso sistema político, onde a Ah, gente não- tem esse Estado Ah. forte, como o senhor está nos ensinando aqui. Maria Cristina, você agora tocou no ponto certo. E seria a crise a oportunidade para fazer a devida mudança? Não, Só para eu não complementar. sei, vamos ver. Certa feita, o senador Roberto Campos, que eu não me lembro se ele era senador ou deputado na época, ele falou o seguinte, olha, a reforma política é a mãe de todas as reformas. Tá? Nós podemos falar em várias reformas aqui, mas enquanto não fizer a política, nós não vamos resolver o nosso país. Ele se foi, era uma inteligência fantástica, né? Houve agora um ensaio de se fazer uma reforma política que não deu em nada. Só fizeram as perfumariazinhas, né? Mas não foram na essência. Na essência da representatividade. Não foram na essência. Então, eu acho o seguinte, tem esse problema, tem problemas na área econômica, previdência social, de correção de salário mínimo. Então, um monte de problemas decorrentes da nossa Constituição de 88. Talvez a melhor coisa seria, e se fala muito agora, né? Eleger uma Assembleia Constituinte. Esse era o ponto. Né? Como é que a gente confia uma reforma política a quem está lá hoje que tem Não é tem parte condição. interessada? Né? Não Então, tem condição. Eleger uma Assembleia só para fazer uma Constituição e pronto, né? Eu vou ter que discordar nesse ponto. Eu acho que é fundamental. A gente tem uma Constituição, certo? Que não nos permite fazer isso. Eu acho que existem maneiras que respeitando essa Constituição que já existe, a gente consegue implementar mudanças muito parecidas, se não exatamente como a gente está propondo aqui hoje. Eu não acho que existe essa necessidade da gente subverter completamente. Foi tentado agora. E teve algum avanço, certo? Mas esses avanços são... muito... Para mim não teve avanço nenhum, marginais, zero. né? Foi tudo porque perfumaria, zero. se você não mexer na representatividade, você não resolveu nada, zero. O que foi feito, para mim, é zero. Mas se a gente fosse eleger uma Assembleia Nacional Constituinte, quem seria eleito não é também justamente as pessoas que estão no poder hoje? Até pondo um pouco de lenha na fogueira aí, dentro do que você está dizendo, é o seguinte, a gente sabe que os negócios são feitos pelas pessoas. E se a gente vai ter pessoas as mesmas ou parecidas, é isso que você está dizendo? No final, a gente não... Quem está no poder hoje chegou no poder porque foi eleito, certo? Se a gente fizer uma nova eleição, me parece paradoxal pensar que a gente vai ter pessoas diferentes ganhando essas novas eleições do que quem já está no poder hoje. Né? Eu sou um pouquinho otimista, eu acho que a cada eleição melhora, entendeu? Eu sou um pouquinho otimista, né? Mas então a gente pode tentar a reforma política de novo no mandato seguinte. E ainda mais o seguinte, eu acho que depois desses acontecimentos todos, eu acho que a próxima eleição vai dar mais uma filtrada boa. Então eu acho que, enfim, representatividade está ruim, reforma política, viu, Maria Cristina? Eu estou de acordo, tem que ser feita uma séria. Tem que fazer feita uma reforma política valer, séria. porque é o que vai assegurar tudo que a gente está dizendo aqui, não é? E professor, e até que ponto o momento que a gente vive, né, de uma crise intensa, tanto política quanto econômica, até que ponto isso representa de fato uma oportunidade para fazer ou para propor as devidas mudanças que a gente está discutindo aqui, tanto na questão de planejamento estratégico, de definição de metas, de ter um Estado mais forte do que um governo, quanto na questão de você, de repente, mexer no cerne da questão, que é propor um sistema político que, de fato, permita com que pessoas que tenham capacidade, interesse, também tenham incentivo de participar da política. Porque hoje em dia, por mais que a gente tenha um sistema bem feito, eu sinto também que a gente não tem incentivo para que as pessoas que talvez poderiam provocar uma mudança grande Os jovens, vamos imaginar, vocês aqui teriam interesse? Eu já tive, Você hoje já não teve? mais. E você, Gabriel? Ainda tenho. Ainda tem? Ainda tenho. Mas começaria por onde?
Não, eu não tenho interesse em começar a minha carreira diretamente na política. Tenho interesse de tentar ver boas práticas do setor privado primeiro e fazer a minha vida dessa maneira. Entender as boas práticas, como é tudo gerido e o que eu posso transferir para o setor público para ir começar uma carreira no setor público, levar essas boas práticas e tentar implementar elas de uma maneira que consiga fazer uma mudança um pouco maior. Então, aí eu fico perguntando, professor, como que a gente consegue atrair esses jovens talentos, que esses 3 aqui são exemplos de jovens talentos, eles irem para o setor público e trazerem contribuições relevantes para o país? Porque, pelo que eu entendi, você não falou ainda, Gustavo, mas você tem interesse de ir para o setor público? Sim, eu na verdade concordo integralmente com o Gabriel, então. Faço minhas as palavras dele. Mas aí, então deixa eu propor um pouco do meu desafio, né? Eu me formei fora, passei por grandes instituições e fui trabalhar no setor público, enfrentei os desafios e isso me desmotivou. Então, Desmotivou? Me desmotivou. E aí eu vejo todo o cenário que está aqui e eu fico pensando, pô, mas eu tenho uma vida pessoal, né, paralelo para cuidar, eu já sou pai, enfim, tem toda uma questão para zelar. E aí eu fico pensando, pô, mas por que eu devo abrir mão, né, me entregar ao Estado, sendo que eu não tenho incentivo para estar ali, e não só não tenho incentivo para estar ali, e aí eu falo de diversos tipos de incentivo, não estou falando meramente financeiramente, é apoio, é respeito, é uma instituição que respeite o que você, a decisão técnica também, que respeite, né? também é um ponto, mas nem é só essa a questão. É que respeite a decisão técnica e o direcionamento de meta mais do que a decisão política. E aí você fica ali tateando, sem poder de decisão, sem conseguir fazer as coisas avançarem, se frustrando. E eu falo, mas por quê? Professor Falcone. Enfim, olha, eu acredito o seguinte, qualquer jovem hoje, se entrar na Polícia Federal, vai ficar muito motivado e satisfeito. Eu já fui lá, passei um dia lá, nós trabalhamos para eles um projeto lá, e eu fui lá por umas 2 ou 3 vezes. Projeto de gestão? Fizemos interessante. lá. Nós arrumamos lá alguns processos da Polícia Federal, nós trabalhamos para o Ministério Público, para o STF, para o STJ, né? Fizemos alguns trabalhos lá. Mas, por exemplo, lá o dia que eu passei na Polícia Federal, eu vi o pessoal lá muito motivado, entendeu? Tem lá uma universidade interna, tem lá um altar lá onde eles têm os valores deles. Nossa, isso é um espetáculo. Eu achei a Polícia Federal um espetáculo, né? Eu, se fosse jovem, se entrasse na Polícia Federal, eu estaria muito motivado. Ainda mais com tudo que eu estou vendo que a Polícia Federal está se envolvendo e está ajudando o país, né? Aliás, eu fiquei até emocionado no dia que eu fui lá. Por quê? Sim, por ver essas coisas assim, e eu tive aquela percepção que eles iam ajudar muito a mudar o país, entendeu? Entendi. Quanto tempo faz isso? Faz uns 5 anos. Olha. De fato, voltando. se concretizou. Nós trabalhamos para o Ministério Público também, eu acho que... Mas são instituições de Estado bem estabelecidas, né? É isso e como que eu estou falando. Esse exemplo É isso que eu estou falando. Governo, então, por isso que eu defendi nessas cartas, né? Se nós fortalecermos o nosso Estado é tão atraente para o jovem como qualquer outra coisa, né? Eu conheço empresas aí que matam a vida de um jovem, entendeu? Matam. Sim. Entendeu? Então, não é porque é empresa ou porque é Estado que vai ser diferente, entendeu? Aí você tem que pegar, se você for para o lado empresarial, você tem que saber escolher a empresa certa para você trabalhar, e se você for para o lado do Estado, você tem que saber qual que é o setor do Estado bom, né? O Estado brasileiro tem vários setores bons, né? Então, as Forças Armadas brasileiras são muito boas. A Marinha eu estive lá na Marinha há pouco tempo atrás, né? Um espetáculo, né? Então, eu acho o seguinte, quer dizer, mas são exceções, né? Dentro, pois é, né? Então, mas você repara uma coisa, uma vez o presidente Fernando Henrique falou uma coisa que é a coisa mais certa que eu coloquei na carta. Toda organização de Estado que tem uma escola associada é uma boa organização de Estado. Gente, por que a gente não põe uma escola, então? Pega o Ministério da Saúde e põe uma escola associada ali, o Ministério da Educação põe uma escola associada. Vamos fortalecer o Estado. Quer dizer, essa que foi nesse momento atual parece que não interessa fortalecer esse Estado, né? Porque... Pois é, né? Mas nós temos que caminhar, a gente tem que escrever as cartas, pautaria? A gente tem que falar, né? A gente tem que discutir esses temas, né? E para que as pessoas façam. Como nós temos vários setores do Estado que são fortes, é porque alguém, né, teve alguma ideia boa e tornou forte. E por conseguiu, exemplo, né, fazer a Polícia Federal, verdade seja dita, mudou
para muito melhor na primeira gestão do Lula, né? Com o Márcio Tomás Bastos. Eles dobraram o tamanho da Polícia Federal, melhoraram os salários, melhoraram o recrutamento, isso tudo me foi dito lá. Né? Então, da mesma forma né? Então foi um grande avanço, quer dizer, o Lula pode colocar isso lá na... É a mesma Polícia Federal. No currículo dele, né, cara? E a Polícia Federal boa que nós temos hoje foi no meu governo. Mas por muito tempo isso foi parte do discurso desse governo, né? De fortalecimento das instituições. Exatamente. Hoje, no momento atual, isso sumiu, mas enfim. Fala, Gabriel. Quando você olha para o Brasil, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, se eu não me engano, e está até na carta, a quantidade de cargos comissionados nos Estados Unidos é baixíssima. Enquanto no Brasil ela é extremamente alta em todos os ministérios, em toda a organização pública do país. E considerando que temos o Poder Legislativo criando as leis que talvez proibissem cargos comissionados ou alguma coisa do gênero, ou proibissem pessoas do Legislativo, né? Ou limitassem eles de irem para ministérios e alavancarem a carreira através de se elegerem. A minha dúvida nesse quesito fica, você tem um governo que para essas pessoas é tão propício para eles conseguirem alavancar a própria carreira ou entrar em qualquer lugar, ou ajudar pessoas que conhecem comissionando cargos para eles em lugares do poder público. Assim, eu não vejo o incentivo para essas pessoas de criarem leis ou fortalecerem alguma coisa para ajudar o Estado a ser fortalecido e essas instituições serem fortalecidas através de carreiras ao invés de indicações. E aí fica a dúvida de como você acha que isso seria possível, a criação desse incentivo para essas pessoas eleitas começarem a fazer essa diferença. Olha, eu acho que um certo número de cargos comissionados, pequeno, vamos supor, o ministro assume o ministério, ele quer levar ali 2 ou 3 pessoas que ele conhece, que tem confiança para trabalhar. Eu acho isso muito normal, né? Você precisa, né? Precisa. Mas tem que ser um número limitado, não pode ser 20, 30, 40 mil, aí não dá, tá certo? Mas vamos supor, um certo número limitado, né? Por incrível que pareça, isso tem sido discutido lá na Câmara dos Deputados, entendeu? A limitação de número de cargo comissionado. Tem sido discutido isso. Já começar pelos gabinetes, né? Então, quer dizer... Deles mesmos, né? Mas tem sido discutido, né? Pelo menos assim, tem sido discutido. Eu acho que toda essa crise que nós passamos levou a ser discutido muitas coisas. Por exemplo, regulamentação da governança das estatais. Saiu, né? Já foi aprovado no Senado, agora vai para ser aprovado pela Câmara. É um espetáculo, né? Limita, a pessoa para ser do conselho de uma estatal tem que ter no mínimo 10 anos de experiência empresarial e tal, não pode ser do governo, não pode ser de partido político, tem um monte de limitações. Mas sem querer ser cético, professor, mas as manifestações de 2013 também levaram a um grande nível de discussões que depois efetivamente não viraram nada. Meu ponto sendo, hoje a gente de fato concorda que a crise gera muitas discussões, e isso é importante, as pessoas estão se educando mais politicamente, mas ainda tem o receio de que a gente vai virar a página de alguma forma, seja da forma que for, o impeachment, um novo governo vem aí, e aí o gigante adormece novamente, né? Eu queria só fazer uma ressalva com relação à questão dos cargos em comissão, né? Que é absolutamente verdade, concordo 100% com o senhor, que a gente tem muito cargo comissionado. Agora, é só importante, às vezes, a gente não olhar para esses números absolutamente, comparando o Brasil com os Estados Unidos, porque o que acontece? Aqui no Brasil, os cargos de provimento efetivo, eles só são providos por concurso público, né? Enquanto que isso não é verdade nos Estados Unidos. Então, às vezes, um dos motivos pelo qual lá a gente tem muito menos cargo comissionado é que a pessoa pode ser indicada para o cargo efetivo, né? Então, isso muda um pouco a figura. É verdade que a gente tem muito aqui, mas eu acho que se a gente fosse padronizar por essa diferença, né, o fato de lá poder ser indicado diretamente para o cargo efetivo, não daria mais essa centena de vezes que a gente tem hoje. Né? Mas é verdade. Mas independente do modelo de indicação, a pessoa que está no cargo efetivo, ela tem uma certa independência ao governo que está no... Ela tem, sim, claro. Mas eu acho que esse é Mas eu acho que um dos motivos pelo qual a gente tem muito cargo comissionado é que a forma de acesso aos cargos públicos de provimento efetivo é uma forma bastante onerosa, né? Concurso público é um negócio difícil e o governo às vezes não consegue indicar pessoas ideologicamente afeitas. Isso faria parte do que eles estão dizendo aqui, professor, do cardápio de mudanças para afinar
um sistema eficiente de trabalho. Isso o quê? Isso que os meninos estão falando. Os meninos é bom. A questão do concurso público é uma discussão à parte, né? Se isso é realmente a melhor maneira de provimento de cargo, ou se deveria ser a única maneira, né? Como é hoje. Eu defendo. Eu acho que o nosso sistema, sob esse aspecto, é bom. Né? Agora, o que nós temos que ter por exemplo, você pega o Ministério da Saúde, não tem carreira estruturada. Né? Você pega qualquer governo estadual hoje, não tem departamento de RH. Tem departamento de pessoal que cuida de outras coisas, salário, não sei o quê, folha e tal. Mas você não tem, em nenhuma instância, um organismo que cuide de avaliação de desempenho, meritocracia, entendeu? Educação e treinamento. Você não tem. Certa feita, nós fomos fazer um trabalho de educação lá para o governo do Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, né? E aí, depois do primeiro mandato dele, a educação estava muito mal, ele foi atacado pela oposição, a educação ficou em penúltimo lugar lá, né? A educação do Rio de Janeiro ficou em penúltimo lugar no Brasil, e é o segundo estado mais rico, né? Aí ele foi muito atacado, então ele nos chamou, eu queria fazer uma revolução na educação. Falei, então tá bom. Então, nós organizamos o que nós chamamos de slide zero, que eram as pré-condições para ele fazer, de fato, uma revolução. Né? Uma das coisas que nós falamos foi isso. A Secretaria de Educação tem 120 mil funcionários. Né? E não ia para ter mesmo, porque são muitas escolas, professoras e serventes e tal. São 120 mil funcionários. Não existe um departamento de recursos humanos, governador. Ele sabia qual era a diferença? Não, explicamos, né? Não tem ninguém para cuidar de educação e treinamento, avaliação de desempenho e tal, meritocracia, educação. Né? Aí ele falou assim, não, eu concordo, vamos instalar. Instalamos. Então, hoje, a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro tem, entendeu? Mas ninguém mais tem. Quer dizer, nem o governo federal tem. Ninguém mais tem, né? Então, ninguém cuida do funcionário público. Faz isso, então, eu queria abrir mais um capítulo aqui na nossa conversa, que é o planejamento estratégico, que o senhor fala bastante sobre ele, que é diferente desse planejamento que a gente conhece. Eu gostaria que o senhor apontasse aí as diferenças, eu acho que é uma boa coisa para se falar agora, não é? Enfim, a gente prossegue aqui. Perfeitamente. Né? O que nós reclamamos é o seguinte, o Brasil não tem um planejamento estratégico do país como um todo para os próximos, o ideal seria 20, 30, 40, 50 anos, né? Olhar o Brasil para frente e levar em conta nesse planejamento uma certa taxa de crescimento escolhida, que a economia devia ser gerenciada em função disso, né? E em função desse crescimento planejado, levando em conta todas as modificações de clima que estão acontecendo já no mundo, levando em conta a modificação do perfil da nossa população, demográfico, e também uma provável redução da população jovem, né? E vai por aí fora. Levando tudo isso em conta, o que vai acontecer nos próximos anos, quais são as nossas necessidades, né? Que país que a gente quer ser quando crescer, não é? Isso, não é? Para onde que nós devemos, quanto que nós vamos precisar de energia, que tipo de energia que nós vamos escolher, não é? Colocar esses temas na mesa para serem discutidos de fato e a gente pensar um pouco para o futuro, né? E tomar as decisões possíveis de serem tomadas para o futuro. Então, em tal ano eu vou precisar de tanto de energia, em tal ano eu vou precisar de tanto de tratamento de pessoas, vou precisar de mais disso, daquilo outro. Muito bem. Em função desse planejamento de longo prazo, alguém pode falar assim, mas quem é que vai prever o futuro e tal? Não, todo planejamento de longo prazo é imperfeito. Ele é imperfeito, todo mundo sabe disso, as empresas também sabem disso. Mas é preferível que você tenha pelo menos um rumo, né? O planejamento estratégico é como se fosse uma seta, assim, hoje aqui, futuro lá, né? Se você errou muito, vamos supor, Deus veio aqui e te falou assim, não é aqui não, o futuro não é aqui não, é aqui, ó. Mas na hora que você mexe assim, aqui mexe muito pouco, você entendeu? Agora, o que não pode é você governar como nós temos governado o nosso país, ao sabor dos acontecimentos. As coisas vão acontecendo, os nossos governantes vão reagindo.
nesse mundo de constantes transformações, é tudo tão rápido, como é que se afina isso que o senhor está dizendo? O senhor deu esse exemplo aqui. Então, o planejamento estratégico é feito assim, você junta as melhores cabeças do país com todas as informações e você propõe o primeiro planejamento estratégico. É óbvio que o segundo vai ser melhor do que o primeiro, o terceiro vai ser melhor do que o segundo e vai melhorando porque a sua base de dados vai melhorando, as pessoas vão ganhando mais experiência em fazer esse planejamento, né? Então, o planejamento estratégico não é uma coisa que você faz uma vez e é fixo, não. O planejamento estratégico ele tem que ser refeito todo ano. Por isso é que eu proponho que nós tenhamos uma organização de Estado com recursos próprios para contratar consultorias nacionais e estrangeiras. Funcionar como uma empresa, que foi como a gente começou a nossa conversa aqui. E mostrar quais são os caminhos futuros para o país, entendeu? Nós precisamos fazer conta. Fazer conta. Ah, nós vamos precisar de tanto de energia. Vem cá, nós temos dinheiro para isso? Que tipo de energia que nós vamos querer? Como é que vai ser? Então, esses temas têm que ser discutidos envolvendo nossas universidades, o melhor que a gente tiver de cabeça no país. Nós não temos nada disso. Criou-se uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, as pessoas ficam fazendo estudos específicos, não interessa, foi trabalho jogado fora. Nós precisamos de fazer um planejamento estratégico global para o país, que mostre o caminho futuro para o país como um todo. Agora, a partir desse, então, você faz planejamento energético, planejamento de cada estado, planejamento das cidades, é tudo em função do grande, né? Mas, de uma maneira geral, falta muito planejamento no país. É por isso que não tem gerenciamento, porque as metas decorrem do planejamento estratégico. E como não tem planejamento estratégico, não tem meta. E não tendo meta, não tem gerenciamento. Quer dizer, a gente não sabe onde quer chegar. Não sabe onde quer chegar. Gente, para encerrar, passo rápido, né? Eu sei que foi assim, voando. Gabriel, para encerrar, por favor. Eu acho que a melhor parte dessa discussão foi apontar como a falta de planejamento no governo não deixa as pessoas certas serem colocadas nos lugares certos para a gente conseguir gerenciar o país e efetivamente conseguir fazer o Brasil crescer e ter toda essa estrutura a longo prazo que qualquer governo que seja eleito não consegue efetivamente arruinar essa estrutura. Porque e no momento a gente não tem isso. Eu acho que a nossa discussão possivelmente de fortalecer o Estado, tanto em todos os ministérios, deixar só alguns poucos cargos para serem colocados pelo governo, mas sim o resto, fazer uma carreira, onde você vai lá por meritocracia, você vai lá pela sua vontade de trabalhar, pelo seu conhecimento daquela área. Okay. Aí sim eu acho que você consegue montar um país que você consegue ter um planejamento a longo prazo sustentável, não importa o governo que esteja no poder. Duval, rapidinho, por favor. Eu levo muito dessa discussão o dilema que a gente está vivendo no país de desconfiança do Estado e do governo ao mesmo tempo, né? O governo desconfia do Estado, o Estado desconfia do governo e a população desconfia dos dois. Né? Então, é muito como eu me sinto hoje, né? A gente fica, mas onde vai, como é que a gente vai sair dessa situação em que todo mundo desconfia de todo mundo, né? As instituições têm de ser virtuosas, né? Como já diziam, mas se eu puder fazer algum tipo de consideração nesse ponto, né? Um desconfiando do outro e o cidadão desconfiando de todos, e aonde a gente está caminhando. Gustavo, para encerrar. Eu concordo plenamente, eu também acho que o Estado e o governo têm muito a aprender, né, com a gestão das instituições privadas, das empresas. Eu só coloco novamente aquela ressalva que eu fiz aqui no meio, que eu acho que esse processo certamente exige uma mudança política, certo? Exige uma reforma política. E a gente não pode fazer esse processo atropelando as leis e a Constituição do país. Eu acho que mesmo a mudança tem regras e o jogo democrático, né, tem que ser exercido dentro dessas regras. Mas eu acho que nesses limites, eu acho que a gente tem muito a aprender com as instituições privadas e acho que é fundamental a gente conseguir implementar isso o mais rápido possível. Professor Falcone, um pouco de otimismo, porque o nosso público também é muito jovem. Por favor. Eu estou otimista, é o que eu te falei, a cada eleição eu acho que o nosso país melhora, né? Quem tem 75 anos e já viveu aí esses últimos anos todos e vendo já viu muita coisa, né? Já vi muita coisa, né? Eu tenho certeza que o nosso país hoje é muito melhor do que era.
sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, muito melhor e vai melhorar para o futuro. Eu acho que é nossa obrigação discutir essas coisas aqui, né? E alertar, falar as coisas que tem que ser feitas, outros vão falar outras coisas e aí nós vamos caminhando por aí afora, né? Eu certamente não vou ver um país acabado do jeito que eu gostaria, mas quem sabe que meus netos não, né? Já é uma boa perspectiva. Gente, muito obrigada a vocês, muito obrigada pela presença, pela entrevista e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor.